o Brasil precisa contar com homens fortes, viris, que não se deixam intimidar diante das dificuldades. Sim. Não é assim, temos que ter pessoas corajosas. Então, estamos nas mãos certas. Estamos nas... estamos na mão certa. Vamos lá, porque estamos nas mãos certas. Do Jair. É bom Jair se acostumando. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não governa o país de olho na disputa pela reeleição em 2022. Ele, que já declarou a intenção de concorrer a mais um mandato, falou sobre o tema ao se queixar mais uma vez das críticas feitas ao governo pela imprensa. Um detalhe, Reinaldo, ele falou sobre a disputa do nada, logo depois de atacar os jornalistas e reclamar... O Bolsonaro? Atacando jornalista? Ô, presidente, nossa, o senhor sempre tem uma relação tão cordial com a categoria, né? Eu, aliás, me senti, o dia que ele veio aqui à Band, eu me senti bastante lisonjeado, porque não é qualquer jornalista que o presidente pede para dar um abraço, né? Acho que foi meu perfume, o In Black da Bulgari, presidente. Né? Acho que falou, não resisto, vou ter que dar um abraço. Mas falou mal do jornalista também, hoje. Foi, presidente, mas que coisa. O presidente estava se queixando das notícias relacionadas ao ICMS e a infeliz declaração sobre os portadores do vírus HIV, sobre a qual falamos. Então, assim, antes de dar a declaração dele, olha, a declaração do ICMS, veja você, o que tem? Né? Ele foi ao Twitter e disse para os governadores, baixa o ICMS aí. Os governadores ficaram nervosos, porque, coitados, só tem praticamente o ICMS para arcar com todas as... então o senhor também... então faz o seguinte, eu corto imposto federal, vocês cortam estadual, acabou. Né? E a população gosta, claro, porque se isso acontecesse, os combustíveis cairiam na média de uns 40%, isso é uma beleza. Os cofres públicos iam pro vinagre. Mas e daí? A imprensa noticia isso, ele se zanga. E na sonora, a gente vai ouvir agora, ele se zanga porque a imprensa usou o verbo desafiar. Bolsonaro desafiou os governadores. Mas a fala dele ontem era exatamente com esse verbo. Ele vai reclamar disso. E ele vai reclamar disso. Isso. Ele reclama que não é desafio, não, é a imprensa que é culpada. E no caso da AIDS, ele ficou claro que, assim, precisa da abstinência, porque senão a abstinência deixa as pessoas doentes, aí pega a AIDS e aí dá custo para as pessoas. Que é um pouco uma concepção que também o nosso Paulo Guedes já expressou quando falou do cigarro, da bebida, do que ele chamou dos impostos do pecado, né? Está em consonância com aquela visão de que o pior do Brasil, Fábio Cuba, você que quando não é França é Cuba, o pior do Brasil são os brasileiros. Se a gente desocupa isso aqui... Andaram falando isso aí, né? Lá, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, retuitado pelo presidente e pelo filho do presidente. Se a gente tira esse povinho de zerda daqui... Isso vira uma maravilha. A gente traz os japoneses. E ainda o Alexandre Garcia disse, não quero pensar o que aconteceria no Japão, porque a gente chegaria no Japão, imagina, a gente levaria o funk para lá, por exemplo, que é uma coisa... Foi difícil de compreender um pouco, porque a palestra era em japonês. A palestra era em japonês, para japoneses, né? Tanto é que os japoneses riram muito. Né? Porque, evidentemente, a plateia presente brasileira são os outros, eles não, né? São pessoas exemplares, que eu já disse, não andam em acostamento, pagam direitinho os encargos das empregadas domésticas, enfim, são pessoas irrepreensíveis. E aí as pessoas ficam noticiando isso, as pessoas noticiam, eles reclamam, a imprensa tem a mania. Eu acho que o Bolsonaro se dá conta de que ele fala algumas bobagens quando a imprensa noticia. Ele fala, meu Deus, eu falei. Era sem querer. Não era para noticiar, pô. É uma mania de contar o que acontece, né? Tem tanta coisa para noticiar, fica noticiando o presidente. Eu, por mim, faria um pacto. Ninguém mais fala do presidente. Pronto, acabou. Ninguém vai falar nada. Aliás, eu deixo meu convite vivo aqui à imprensa profissional. Vamos parar de ir à porta do palácio. Acabou. Vai lá para quê? Para ser ofendido? E fica aquele bando de babaca gritando, é isso mesmo, presidente, aquelas tias histéricas, o tio do pavê, que não tem nada para fazer, né? Provavelmente está vivendo em alguma aposentadoria que eles aprendem a combater nas redes sociais, mas está lá com a aposentadoria, lá gritando e puxando o saco. Né? Por mim, a imprensa não iria mais lá.
Mas aí o presidente falou uma coisa que me deixou... eu fiquei fascinado, porque eu estou tentando estabelecer uma relação entre uma coisa e outra, até agora não consegui. Mas vamos lá, vai. Eu só pedi uma coisa pra você da imprensa. Fale a verdade, pô. Fale a verdade, porra. Só isso, mais nada. Não fica procurando uma palavrinha. Olha o palavrão. Desafio. Ô, Barbudo, é desafio, ó. Pelo amor de Deus, pô. Isso é o mérito aqui é muito mais importante que uma palavrinha. Ah, ele tá acusando quem tem AIDS, tá dando despesa à nação pra botar todos os aidéticos contra mim, quem tem problema direto contra mim. Não estou preocupado com reeleição. Pode continuar escrevendo, também entender. Não vou broxar. Dá para atender vocês pensando em reeleição. Eu sou imbrochável. Ok? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem. Como sou? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem. Quando eu estava pra nascer, Só mais um pouquinho. de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem. Cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu. Mamãe, aqui estou eu. Sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de... Eu não entendi. Estamos em horário nobre sendo ouvido por crianças. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Assim, você tem frases, o poder é afrodisíaco, já se disse, né? Não sei o quê. Agora, eu sou imbrochável, não adianta e não vou governar. Não vou governar pensando em reeleição porque eu sou imbrochável. É um dos enigmas que ficam para a história, né? Porque o presidente ser imbrochável é uma coisa que pode ter algum interesse para, sei lá, em princípio, para uma pessoa, até onde se sabe, porque afinal somos todos família nesse país. Não é isso? Exato. Né? Qualquer lugar, assim, todo mundo família. Agora, por que nós da imprensa gostaríamos que o presidente fosse brochável? Ai, presidente, isso para mim é de uma irrelevância. Não me importa também. Isso é de uma irrelevância para mim. No caso, a sua coisa, né? Cada um tem a preocupação com a sua própria, no máximo com o do seu cujo, né? Conja. Do cônjuge. Então, Então, da você conja. a sua conja, né? E você como cônjuge da conja, eventualmente sim, mas fora isso, né? E para mim, assim, o sentido é secreto, eu não sei. Eu não sei o que quer dizer, mas não é só esse sentido que é secreto. Há outras coisas que o Bolsonaro fala cujo sentido também me escapa. Claro, a gente pode fazer a vontade dele e nem tocar nesse assunto. Faz de conta que ele não falou. Faz de conta que ele não falou de ICMS, faz de conta que ele não falou da AIDS. Com relação ao verbo desafiar, a frase, a declaração dele ontem foi a seguinte: eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui, agora. Aí, que desafio vai pegar uma palavrinha? Mas é uma palavrinha do presidente. É uma palavrinha do presidente. Né? O Brasil está preso numa armadilha aí, digamos, do baixo crescimento. Então vamos lá, Fábio Cuba, Vale Bene, o nosso japa. Japonês, eu gosto muito de japonês. Vamos lá. O Brasil fez a reforma da Previdência. Vai falar, agora cresce 3%, 4%. Agora o coronavírus vem como coadjuvante de um crescimento de 2%. Não, ninguém está contente com isso, é péssimo. Né? Aí diz assim, não, agora nós temos que fazer as outras reformas. Tá bom, temos que fazer as outras reformas. Tem a administrativa, tem a tributária. A administrativa tem um rascunho, a tributária o governo não entregou nada. Os senadores falaram, bom, se não tem nada, é nada. Então também não vamos integrar nem comissão mista. Porque o governo tem de dizer o que ele quer. E até agora não disse. E de fato não disse. Em vez, então, bom, juros, estamos com juro real de menos de 1%. É histórico isso, mesmo.
Porque agora não é mais só juro nominal que é baixo, o juro real. Nós nunca tivemos esse juro real. Então, juro real baixíssimo. Que traz como contrapeso negativo o dólar, que sobe, porque aí não é mais vantajoso deixar dinheiro aqui. O dinheiro meio especulativo se manda. O dólar sobe. Bom, não é bom. Mas a demanda está muito baixa, então a inflação não salta do dólar para os preços. Bom, inflação baixa, juro baixo. Sempre se falou, taxa Selic alta, né? Bom, a taxa Selic alta é o que nos infelicita. Tá aí, juro baixo. Fez a reforma da Previdência. Mas o gasto público ainda é gigantesco. 94% do orçamento engessado. Para desengessar, é complicado, porque aí você tem que fazer algumas políticas que acabam atingindo os pobres. Então, nós estamos numa encalacrada aí. E é preciso que o governo faça algumas escolhas. Que escolha fez o presidente? Foi comprar briga com os governadores. Com uma fake news. Fake news no seguinte sentido: não há a menor possibilidade de ele fazer aquilo que ele disse que faria. O desafio dele, ainda que os governadores tivessem condições de cumprir, ele não cumpriria. Porque senão o mercado quebra as pernas dele. Então, não tem reforma tributária encaminhada, porque não tem uma proposta desenhada. A administrativa está aí claudicando, aí se considera, bom, mas nós precisamos de qualquer modo cortar gastos, sim, precisamos cortar gastos. É uma equação delicada, politicamente delicada, tem que conversar com o Congresso. Vai e cria confusão. E aí, sobra para quem? Para nós, da imprensa. Vamos lá. Aí o presidente dispara lá um palavrão, que ele fica nervoso. Né? Ele fica nervoso de a gente reportar aquilo que ele falou. Ô, presidente, o senhor quer o quê? Que a gente tente melhorar o senhor? O senhor fala as coisas, a gente filtra e... podemos fazer o seguinte, volta ao tempo da ditadura, quando tinha notícia censurada, botava um poema de Camões, né? O Estadão fazia isso. Toda fala do Bolsonaro, a gente põe um poema de Camões. Olha, hoje o presidente disse que... Entendeu? Enquanto que fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Momento cultural. Tá bonito. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura, algum juiz isento, escureceu meu engenho com tormento, para que seus efeitos não escrevesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes um leve livro, casos tão diversos, verdades pura são e não defeitos, e sabeis, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Pronto. Camões. Fica bom. Fica lindo. Fica lindo, não fez? Disse Bolsonaro, abre aspas. Disse Bolsonaro, abre aspas. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Hein, presidente? E aí o senhor não dá mais pito, né, gente? Né? E as tias lá, aquelas tias cheias de varizes e os tios do pavê, param de ficar... Vamos procurar uma ocupação, gente. Tem nada para fazer, não? Hein? Não tem a horta para cuidar, não tem louça para lavar. Veja que eu não estou sendo machista, não. O homem pode lavar louça, a mulher cuidar da horta, o contrário. Tem nada para fazer, lavar roupa, distribuir donativo. Vão ser produtivos. Ficam lá, baixando a produtividade brasileira às portas do palácio. E aumentando a produção de bobagens. Com seus aplausos inúteis e desinformados. Não, tem que aprender a respeitar a gente. Né? Não é porque eu abraço, não é porque me abraça que eu vou perdoar as coisas, não. E tem mais uma coisa, né? Mais uma vez, reforma dependendo... De novo, de Rodrigo Maia, de novo de Davi Alcolumbre. Esses caras têm mais um ano ali à frente. Eu duvido que venham lideranças, pelo menos na Câmara, eu duvido que venha uma liderança com a capacidade de articulação do Rodrigo Maia.
Duvido. No Senado pode até ser, que é uma coisa ali. E olhe lá, mas na Câmara vai ser difícil. Então, em vez de aproveitar a janela de oportunidades para ver se avança, não, fica criando confusão. E aí, pau nos jornalistas. Né? Não dá, né? Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Sem correr o bicho pega, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, eu sou homem, menina, eu sou homem como sou. E também, né, presidente? Hoje em dia esse negócio de eu não sou imbrochável, hoje em dia com os mecanismos, com os remedinhos que tem, isso não tem mais importância também, né? Qualquer coisa ali, vai um azulzinho, uma amarelinha e tá tudo resolvido, né? E o centro? Como é que está o centro? Como é que está o centro? É isso, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende a união dos políticos de centro em torno de um único nome para disputar a eleição presidencial de 2022. Ele citou como possíveis representantes do espectro político o governador de São Paulo. Vamos fazer o seguinte. Desculpa, a gente bem. faz aqui ao vivo. É que esse negócio do Maia, na verdade, tem que vir depois do que vem antes. Mais Bolsonaro? Vamos continuar no bloco Bolsonaro, né? Tá bom. Aí depois a gente cuida do Maia. Mudou. Não, Vivo, assim mesmo, tal. Eu vi que depois vem aqui preço combustíveis. Isso. Estamos ainda nesse área. Então vamos para preço combustíveis, Bob. Então vamos lá. Reinaldo. Fala, Bob. Em meia batalha com os governadores sobre a cobrança de impostos nos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro diz que não adianta diminuir o preço nas refinarias se o valor não for repassado aos consumidores e que então é melhor não baixar. Ele falou rapidamente sobre o assunto no Palácio da Alvorada. Alguém sabe a informação? Parece que diminuiu de novo hoje na refinaria. Não tenho certeza ainda. Mas se diminuiu, com todo respeito, não pode diminuir mais. Porque não chega para o consumidor. Não chega. Se não chega para o consumidor, está dando varada na água. E eu estou mostrando que a responsabilidade do preço do combustível é minha e são dos governadores também. É só isso, mais nada. Na sequência, alguém soprou para o Bolsonaro o número certo dessa redução nas refinarias. E o presidente retomou o assunto. E ele disse que está sendo feito de otário. A gasolina baixou 4% hoje na refinaria. Quanto é que vai baixar na bomba para o consumidor? 0. Então eu estou fazendo um papel aqui de otário. Se bem que eu não interfiro na Petrobras. Eu não vou ligar pro Castelo Branco, não baixa mais. Eu não interfiro na Petrobras. Não existe isso. O PT, a Dilma interferia no passado, até no preço da energia elétrica. Olha a desgraça que está aí. Não interfere, ótimo, né? Não interfere, agora joga a responsabilidade nas costas dos governadores. Ontem ele escorregou nas palavras, então, ao dizer eu baixei 3 vezes. Baixei 3 vezes. Aliás, tem até um monte de ouvinte comentando, baixou 3 vezes, mas como é que baixou? O senhor manda no preço? Como o PT interferia? Obviamente não é assim que se faz. Não dá para governar o Brasil num clima de fofoca às portas do Palácio. O Brasil está numa encalacrada muito maior do que esse tipo de comportamento permite. É inaceitável isso. Né? Se existe esse problema do combustível, chame as pessoas responsáveis, tente entender a natureza do problema. Se não está havendo a queda na bomba, por que não está havendo? Não existe tabelamento de preço de combustível no Brasil. E será que ele é desejável? Bom, tudo pode ser, menos essa conversa de novo, a imagem de tio de churrasco. Né? Se reúne lá no fim de semana e aí, como é que tá e tal. Todo mundo já passou por isso, especialmente nós como jornalistas. Né? Chega aquele parente que sabe muito mais do que você e diz, e aí, tá acontecendo tal coisa? Então você fala, não, tá sim, é que você não sabe. Então tá bom. Né? Não adianta você negar. Né? É que vocês também escondem muita coisa. Não, tio, não estou escondendo nada. Tudo que eu sei, eu falo. Então, o Bolsonaro tem isso. Ele resolveu ser o brasileiro comum, indignado. Brasileiro indignado. Só faltou ele emendar no fim da frase e o governo não toma nenhuma providência. Quer dizer, ele emendou. Ele disse, os governadores não tomam nenhuma providência. Um dia ele solta uma dessa. Uma hora vai ter. O governo precisa fazer alguma coisa. Né? E eu não sei não, eu acho que o Onyx Lorenzoni continua
como diria Lilico, no balança, mas não cai. Não é? Vamos lá. Porque é o seguinte, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai expulsar do cargo quem usar o governo para se promover para as eleições. A declaração em entrevista ao jornal Estado de São Paulo vem dias depois das acusações de que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tem usado a agenda de trabalho para favorecer o reduto eleitoral dele, o Rio Grande do Sul. O presidente disse o seguinte exatamente. Qualquer ministro que porventura queira aí usar o ministério, em vez de atender o Brasil, atender seu estado, o seu município, está fadado a levar um cartão vermelho. Eu não vou confirmar o que você falou aí, tá? Mas em havendo. E outra coisa, os ministros sabem que eu fico ligado no que for possível, em quase tudo, percebendo, não conta com a minha simpatia. Até porque eu sempre falei que quem se preocupa com política, começar a se preocupar em política, não vai dar certo. Tá? Mas até o momento eu não plotei isso aí do Onyx, não. Até o momento. Onyx Lorenzoni, ele, das 600 e poucas audiências que teve como ministro, 1/3 foi com políticos e lideranças do Rio Grande do Sul. Ele tem pretensões de ser governador, de disputar o governo do Rio Grande do Sul. Né? Bom, ele sendo do Rio Grande do Sul, havendo 27 unidades da federação, ele atendendo 1/3 das audiências sendo no Rio Grande do Sul, eu diria que há um certo desvio pró-Rio Grande do Sul nos atendimentos do Onyx Lorenzoni. Considerando que hoje ele está sem função no governo, porque a Casa Civil não cuida mais da coordenação política, não cuida mais da questão jurídica, não cuida mais da outra PPI, coisa, né? do PPI, né? do Programa de Investimentos, então não sobrou nada para ele fazer. Né? Demitiu lá 2 assessores, fingindo que está fazendo alguma coisa, não está fazendo nada. Houve uma troca no Ministério, vamos lá. Sim, horas depois de negar que vai mandar alguém embora, teve demissão no governo. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, será o novo ministro do Desenvolvimento Regional. Ele vai substituir Gustavo Canuto, que foi exonerado há pouco do cargo. Segundo o governo federal, a saída foi um pedido do próprio ministro. A pasta é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida. Que está parado, né? Que está parado. Está vivendo em unidades passadas. O Rogério Marinho tem excelente trânsito político. Essa área era considerada uma das áreas frágeis do governo. Né? A substituição do ponto de vista político é uma boa substituição para o governo. Se vai funcionar, eu não sei. O que eu estou dizendo é que o Rogério Marinho, que foi o secretário especial da Previdência, da reforma da Previdência, quer dizer, foi o homem que articulou a reforma da Previdência no Congresso, né, junto a Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, enfim, a uma parte dos parlamentares, é uma pessoa que tem trânsito, que tem credibilidade e que, portanto, a tendência, né, é que trabalhe com mais desenvoltura. Se vai acontecer, queridos, eu não sei. O serviço público é sempre um problema, porque gente boa na iniciativa privada não necessariamente dá certo no serviço público, o contrário também. Então, a ver. Agora, o Bolsonaro, que pede para que as pessoas não façam política, obviamente faz política 100% do tempo. No ataque generalizado que ele fez a governadores, ele está fazendo o quê? É a chamada política. A única coisa é que a política é um pouco da terra arrasada, quer dizer, não sobra ninguém a não ser eu e minha família, né? E ele continua a fazer política e estava loquaz, né? Estava querendo falar, né? Vamos lá, fala, Bolsonaro, tem mais coisa, vamos lá. Tem isso, Reinaldo. Vamos primeiro com o dos ambientalistas ou do Dória? Primeiro com ambientalista. Entrevista a jornalistas também, essa que a gente está mostrando trechos, o presidente Jair Bolsonaro criticou hoje os ambientalistas ao falar sobre a proposta que autoriza o garimpo em terras indígenas. Assinei ontem, permitindo que as comunidades indígenas, entre outras coisas, façam turismo, vai te ajudar. Agora isso, quem vai decidir, primeiro é o parlamento, não sou eu. Né? Espero que o parlamento acolha isso aí. Vai ter pressão de ambientalistas. Ambientalista de paletó, gravata, uísque, carpete e vendo televisão a noite toda. E também, né, fumando um cigarrinho, legal, a noite toda também. Legal, para não ter dúvida aí. Esse pessoal que é ambientalista. Levar para dentro da Amazônia
Como é que é o nome do mosquito lá? Carapanha, mutum. Se vier um carapanha, ele vai falar, ui, vai sair correndo. Esses são os ambientalistas. Ele estava inspirado. Foi 1 hora de entrevista hoje. Sabe o que é? Isso poderia ser assim, falar, puxa, que presidente engraçado, moderno, né? Vamos agora usar as terras indígenas para produzir muito ouro, muito... Isso é ótimo para o Brasil, mas isso é um desastre. Isso é um desastre. Os investimentos estrangeiros... Olha, aquilo que se esperava que viesse de investimento estrangeiro com a reforma da Previdência, em vez de vir, saiu. Saíram 40 bilhões de dólares. E não entrou. O Paulo Guedes ouviu isso lá de viva voz em Davos. Aí ele criou o tal do Bolsonaro Conselho da Amazônia, a Força de Segurança para atuar contra o desmatamento. Aí fala um troço como esse, dessa maneira que desqualifica, primeiro associando todos os ambientalistas a maconheiros, né? Porque ele está falando do cigarrinho, obviamente, ele não está falando de Hollywood, né? Ele está falando de cigarro de maconha. Então o cara é ambientalista, tá o quê? Tá puxando fumo. Não existe ambientalista que não puxe fumo. Cria caricatura ali e tal, todo mundo de terninho. E depois a gente vê que é gente que quando tem mosquito, aí volta a homofobia, que é a base do pensamento. Aí vê o mosquito e fala, ui. Por que ambientalista ia fazer ui, porque é mosquito? Né? Como é que macho faz? Como é que macho faz quando vê mosquito? Ô, mosquito, vai, pega aí. Isso que aí. É isso? Sai daí. Vem cá, mosquito, pega eu. Se for forte, pega eu. Que não faz né? Enfrenta a muriçoca ali. Como é que é, moça? Macho que é macho, enfrenta a muriçoca de frente. Né? Ali, cara a cara com a muriçoca. Não tem medo de muriçoca nem de rimas afins. Né? Já o outro não, ambientalista, de terninho, fuma um cigarrinho, vem a muriçoca, faz como o quê? Fábio Cuba. Ui, Fábio Cuba, tem medo de muriçoca? Que eu sei. Não gosta? Não gosta. Tem até aquela raquete para fazer e tal. Né? Que é a coisa melhor que tem, é a coisa mais agradável que tem quando vê um pernilongo, você pega aquela raquete e faz pá! Acabou! Vai morder outro, porra. Poderia ser bom isso, mas não é. Vai sair correndo. Esses são os ambientalistas. Aliás, ó, esse ui pode separar que vai virar vinheta agora. Tá? A cada chilique que o Bolsonaro tiver, como é que é? Põe de novo aí. Aí, vai lá. Assinei ontem. Ele vai falar vai sair correndo. Esses são os ambientalistas. Que coisa. E aí, ele também está com... Ele que não faz política, que não gosta de política. Bolsonaro não gosta de política, tá? Quando alguém fala em política para ele, ele faz e sai correndo. Ô, Bolsonaro, vamos fazer uma política aí? Aí, foi em cima do Dória e em cima do Witzel, vai. O Dória e o Witzel são, pelo que eu sei, candidatos a 22, direito deles. Então a questão dos dois governadores, me elegeram como alvo, ó, tem que derrotar esse cara, senão se ele vier candidato, né, vai ele e o PT pro segundo turno, e daí estamos fora. Eu não estou preocupado com isso, eu não vou me preocupar com eleição, eu vou fazer o meu trabalho. Agora, eles não, em vez de mostrar o serviço dele, ó, pergunta pro vice como é que tá a água no Rio de Janeiro. Alguém quer tomar um copo d'água do Rio de Janeiro aí? Não. Agora botaram detergente na água, olha coisa linda, ó. Sabão. Agora, é problema dele, eu não vou dar pancada nele. Ele tem que resolver. Sim, a água do Rio de Janeiro tem um problema gravíssimo. Há um problema de gestão ali, que, de resto, envolve a prefeitura também. Agora, olha, um presidente da República não pode dar esse tratamento a um problema que afeta a população de um estado. Isso é fazer baixa política. A minha simpatia pelo Witzel é negativa, é abaixo de 0.
do ponto de vista do comportamento, do que diz, é um sub-Bolsonaro. Né? Porque nem tem, digamos assim, uma certa originalidade que o Bolsonaro tem. É o rascunho da cópia. Né? Numa aparência supostamente mais seriosa, né? Se me permitem a palavra. Agora, não é assim porque não se trata do Witzel, se trata da população do Rio.